O Campeonato Brasileiro chegou ao fim com a última rodada onde todos os jogos valiam alguma coisa importante. Começando aqui mais um vídeo na HMTV e eu quero já agradecer demais a você que tá dando sempre aquela moral aqui na nossa cobertura, né? Não só no YouTube, aqui no canal do YouTube da HMTV, como também no nosso Instagram. No meu Instagram é o Helder Martins RJ e em todas as outras redes sociais aí, você que pega aqui o link para se inscrever, espalhar para geral. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência, da sua parceria. Você que já me segue nas outras redes. Agradecer aqui também a parceria e o apoio dos nossos parceiros patrocinadores, a MC Logistics Comércio Exterior, Carlos Vinícius, a Michelle e toda a sua equipe nos ajudando aqui, proporcionando a nossa cobertura. Agradecer também ao pessoal da Rocket Prime, especialistas aí no mercado financeiro. Eles têm me ajudado, inclusive, a investir o meu dinheiro de forma inteligente com as moedas mais fortes do mercado. Agradecer o Gabriel China, o Gilson, o Diego, o Douglas e toda a equipe aí da Rocket Prime com o suporte da corretora RoboForex. E também agradecer a Brabo Motors, meu amigo Newton, que me ajuda a me locomover aí pela cidade maravilhosa com a minha scooter elétrica da Brabo Motors, os parceiros aqui sempre aqui ajudando a nossa cobertura na HMTV. Olha só, o Campeonato Brasileiro chegou ao final e eu quero destacar alguns pontos aqui, começar a falar pelo o resumo, né? Um resumo de tudo que aconteceu. Flamengo campeão, Flamengo conquistando aí seu nono título do Campeonato Brasileiro com a rodada de antecedência, o Palmeiras em segundo, o Palmeiras vice-campeão brasileiro, o Mirassol, na minha opinião, grande destaque desse Campeonato Brasileiro, ali pela campanha que fez, por ser sua estreia na Série A do Brasileirão, destacar o Fluminense conseguindo conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América e a excepcional e emocionante disputa pela fuga do rebaixamento, que foi até o último minuto. E, infelizmente, aí, como alguém tem que cair, com 3 equipes nordestinas sendo rebaixadas, Ceará, Fortaleza e o Sport Recife, além do Juventude, ainda destacando 2 times da mesma cidade, né? O Fortaleza e o Ceará, que foram rebaixados para a Série B na temporada 2026. Flamengo campeão do Campeonato Brasileiro, com a rodada de antecedência. O Flamengo já está no Catar para a disputa do Super Mundial. E aí destacar a força do elenco do Flamengo e o trabalho feito pelo técnico Felipe Luiz, tão contestado em alguns momentos. Felipe Luiz que foi criticado principalmente pela sua postura, né? Não tem aquela coisa de ser mais enérgico na beira de campo, algumas opções de escalações, algumas mudanças que a torcida criticou durante algum momento, mas a verdade é que o Felipe Luiz conseguiu levar o Flamengo a uma temporada absurda, né? Uma temporada sensacional. O Flamengo campeão. Se pegarmos lá do finalzinho do ano passado, quando o Felipe Luiz assumiu, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, Flamengo campeão do Campeonato Carioca, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Flamengo campeão da Libertadores e Flamengo campeão brasileiro. São 5 títulos de Felipe Luiz e um pouquinho mais de um ano como técnico profissional do Flamengo. E eu quero já deixar aqui uma pergunta para você comentar, para você participar nas nossas redes sociais. O Jorge Jesus é tido para o torcedor do Flamengo como o grande nome, o grande treinador da história rubro-negra. Mas o Felipe Luiz, mais ou menos no mesmo período, conquistou a mesma quantidade de títulos, né? O Jorge Jesus conquistou 5 títulos, o Felipe Luiz também. O Jorge Jesus não conquistou a Copa do Brasil, conquistou Carioca, Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O Felipe Luiz conquistou a Copa do Brasil, então um título de diferença para os dois aí. A minha pergunta para você é: o Felipe Luiz já consegue pelo menos equiparar ou até superar, por conta das conquistas que teve, o Jorge Jesus? Quem é maior na história do Flamengo como treinador para você? Felipe Luiz ou Jorge Jesus? Deixa aí o seu comentário e participe aqui com a gente. Mas eu quero falar também sobre o Palmeiras, né, que tropeçou na reta final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que vinha numa sequência liderando o Campeonato Brasileiro, com bons resultados, com vitórias importantes, mas na hora H foi perdendo aquele gás. O Palmeiras foi caindo aos poucos, tropeçando em alguns resultados. O Palmeiras, por exemplo, não conseguiu vencer o Vitória dentro de casa, e aí nas últimas rodadas acabou perdendo esse gás e tropeçando e perdendo o título para o Flamengo. Mas eu quero saber de você qual a sua avaliação para essa temporada do Palmeiras. Temos aí, inclusive, a declaração do
do Abel Ferreira, que ano passado dizia que se ele não ganhasse título, ele não tinha sentido ele estar no Palmeiras. Esse ano o Palmeiras não conseguiu vencer nada, o Palmeiras não conseguiu nenhum título nessa temporada. Mas ele também disse no final que os títulos do Flamengo, ele quis dizer isso na verdade, né? Que os títulos do Flamengo tinham um asterisco ali, que na história dele do Palmeiras não tinha nenhum asterisco e tal e tal. Então deixando bem subjetivo, quero saber a sua avaliação. O que você pensa da temporada do Palmeiras? Deixa aí o seu comentário e participe aqui com a gente. Quero destacar a campanha excepcional do Mirassol, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro. E que temporada comandada pelo técnico o Rafael Guanais. Tirou onda demais. Para mim, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Melhor técnico do Campeonato Brasileiro foi o Rafael Guanais pela estrutura, pelas peças que tinha, pela forma com que ele conduziu, conseguiu ter o elenco ali nas mãos, não perdeu nenhum jogo dentro de casa. Campanha excepcional do Mirassol, sobretudo dentro de casa. E ainda em sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistando uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores da América. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou e como você avalia a temporada e a campanha da equipe do Mirassol com o técnico Rafael Guanais à frente? Deixa aí o seu comentário, participe aqui com a gente. Quero também falar sobre a campanha do Fluminense. O Fluminense conseguiu, na última rodada, uma vaga direta para a Libertadores da América, para a fase de grupos, e pode ainda beneficiar o São Paulo, por exemplo, porque o São Paulo ficou fora ali e da Libertadores, e o Fluminense ainda joga a semifinal do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil contra o Vasco, e pode ir à final, sendo campeão, abrirá mais uma vaga para a disputa da Libertadores da América, né? Então, Fluminense conseguindo na última rodada do Brasileiro essa vaga direta para a fase de grupos, com o técnico Luiz Ubeldia chegando e fazendo também uma campanha excepcional. No Maracanã, dentro de casa, foram 9 jogos e 9 vitórias. Destacar aí essa campanha do Fluminense sob o comando do técnico Luiz Ubeldia e com algumas peças experientes fazendo toda a diferença a favor da equipe do Fluminense, e, obviamente, destacando o gol do Paulo Henrique Ganso mais uma vez. Que golaço que o Ganso marcou nesse jogo de despedida contra a equipe do Bahia. O que falar do Santos de Neymar, hein? O Santos que ficou ali grande parte do campeonato ameaçado do rebaixamento, chegou a essa última rodada ainda com chances de rebaixamento ali, de acordo com algumas combinações de resultados, mas na hora H, na hora que precisou, o Neymar chamou a responsabilidade, foi lá e fez a diferença, fez 3 gols na rodada anterior, foi fundamental nessa vitória contra o Cruzeiro na última rodada e conseguiu fazer com que o Santos, inclusive, chegasse à zona de classificação da Copa Sul-Americana. O Santos, que estava ameaçado de rebaixamento, conseguiu classificação para a Copa Sul-Americana, e o Neymar tem sim que ser vangloriado. O Neymar tem sim que receber aí os méritos por ser protagonista do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tirando o Santos do perigo de um novo rebaixamento e levando para a Copa Sul-Americana. O que você acha, hein? Deixa o seu comentário também. Eu quero também falar aqui sobre o Internacional e sobre Abel Braga. Abel Braga assumiu uma missão dificílima, uma função em que só os grandes, só os caras que têm peito, que têm coragem, poderiam assumir, que foi pegar o Internacional a 2 rodadas do Campeonato Brasileiro terminar, com a situação complicadíssima, perdendo jogos de goleada, perdendo jogos fáceis, inclusive. E o Abel Braga assumiu ali por amor ao Inter, técnico campeão do mundo com o Inter, que havia deixado o Inter numa situação de perder o Campeonato Brasileiro na última rodada para o Corinthians. E aí, o Abel Braga consegue a façanha, trabalhando com o mental dos jogadores, trabalhando com aquilo que o técnico brasileiro sabe fazer de melhor, conseguindo mexer com o ser humano. E aí, com uma vitória na última rodada, o Inter conseguiu se livrar do rebaixamento. Então, parabéns ao Abel Braga, parabéns ao Internacional, parabéns ao Alan Patrick, que em meio a toda a atmosfera, tudo que estava dando errado, o Alan Patrick conseguiu também
dá essa volta por cima. Grande jogador, jogador raro, inclusive, com as características que tem o Alan Patrick. E aí o Internacional conseguiu escapar do rebaixamento. Antes de falar da última pauta desse vídeo, eu queria destacar aqui que nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu nessa última rodada do Campeonato Brasileiro algo que há muito tempo eu não via. A cada gol que saía, era incrível como a tabela ia mexendo, como a tabela ia mudando. Teve dado momento que eu estava acompanhando, por exemplo, o jogo do Botafogo. O Botafogo vencia por 2-1 o Fortaleza, que foi um dos rebaixados. Aí o Botafogo marcou o terceiro gol, que iria já ali jogar o Fortaleza para a zona de rebaixamento. Só que o terceiro gol do Botafogo, no início da jogada, teve um toque de mão. A bola bateu na mão do Marçal. O VAR chamou o árbitro foi lá, revisou, viu que tinha tocado na mão, marcou pênalti pro Fortaleza. O Fortaleza vai e faz o gol do empate. Esse gol de empate do Fortaleza tirava o Fortaleza do rebaixamento e jogava o Inter. O Ceará, nesse momento, estava também escapando porque estava empatando em 1-1 com o Palmeiras, tendo marcado o primeiro gol. E aí, naquele momento, o Vitória estava sendo rebaixado. Vitória, Juventude, o próprio Internacional com o Sport que já estava lá. Aí começa aquela salada mista de gols. Aí o Vitória faz um gol, sai do rebaixamento. O Inter consegue fazer o gol, sai do rebaixamento também. Aí daqui a pouco o Inter volta para o rebaixamento e ficou aquela emoção até o final. E é muito bacana ver o Campeonato Brasileiro. Para a gente que gosta de futebol, foi emoção até o final. Mas parabenizar aí o Vitória que escapou do rebaixamento, o Inter que escapou do rebaixamento, o Vasco da Gama que conseguiu escapar do rebaixamento, apesar da derrota, desastrosa para o Atlético Mineiro, mas infelizmente a gente lamenta aí Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife sendo rebaixados. E para fechar o nosso vídeo, parabenizar a torcida do Remo pela festa que fez durante toda a temporada. O Remo que está de parabéns e merece demais estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo de volta à elite, de volta ao lugar dentre os grandes do futebol brasileiro. Remo, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense estão de volta e vão disputar a Série A neste ano de 2026. Então fica aí os parabéns a essas 4 torcidas e especialmente a grande torcida do Remo que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, agradecer a você que esteve aqui conosco. Eu sou Helder Martins, eu quero agradecer demais a você que está sempre dando aquela moral. Se inscreva aqui no nosso canal HMTV, pega o link, espalhe para geral, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de me dar aquela moral lá no Instagram, Helder Martins RJ, em todas as minhas redes, Helder Martins RJ, você encontra com conteúdo diário sobre futebol, especialmente sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Agradecendo mais uma vez aí a NC Logística, Comércio Exterior, a Rocket Prime e também a Brabo Motors, os nossos parceiros aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!